Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Diego Qualia e esse é mais um vídeo do Fui Cinema. E hoje eu tô aqui para falar sobre Coringa Delírio 2, continuação do filme Coringa de 2019 do Todd Phillips e que já tá em cartaz no cinema e estreou hoje. Se você tá assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Bem, para começar, eu não sou um fã do primeiro Coringa do Todd Phillips. Eu acho um filme que é derivativo de uma forma truqueira, né? Eu acho um filme que é muito forçado, é muito demonstrativo no pior dos sentidos, formalmente, narrativamente, para disfarçar as limitações dele e o quão ele é um filme desconjuntado nesses aspectos formais, nesses aspectos de narrativa. O quanto, justamente por ele ser raso, superficial nas temáticas que ele toca, por ele só investir em esboços e ser muito raso nas temáticas, na narrativa, no estudo de personagem que ele faz, ele acaba não caindo em lado nenhum. Não por uma ambiguidade do filme, mas porque ele é muito superficial em tudo. Muito superficial e que vai para caminhos que são muito fáceis, que são muito descarados e que são muito bobos. Assim, o que o filme todo tem. Por isso eu não consigo comprar o filme. Mas, dito tudo isso, ele foi um grande sucesso de bilheteria, fez bilhão. É um filme que foi, no geral, aclamado, né, pela crítica, etc e tal, né? Pelo menos a crítica mais mainstream, mas no geral é um filme que tem, a maioria das pessoas são fãs dele. Ele é um filme que é querido, né, pelo grande público. O Joaquin Phoenix ganhou o Oscar, ele foi para Oscar, né? O filme ganhou Veneza, né? Vai entender o que é esse martelo. E aí, né, acabou gerando uma coisa que temos que ter uma continuação de Coringa, né? E aí, o Todd Phillips decidiu fazer uma continuação do Coringa na base da má vontade, né? Dito isso, o filme até esboça coisas bem interessantes de conceito, colocando o próprio Coringa numa espécie de divã existencial, que acaba rejeitando a cartaz do primeiro filme. Que o primeiro filme é esse filme que retrata o Coringa como esse ser doente, criado por uma sociedade doente, mas é um filme sempre muito compassivo com o Coringa, sempre muito condescendente com o Coringa, nunca realmente crítico ao Coringa, nunca realmente fazendo uma análise mais aprofundada do personagem, escolhendo caminhos muito fáceis para poupar esse personagem, e ao mesmo tempo é um filme que, na violência do Coringa, na passagem que ele faz, sempre arruma desculpas para ele, né? Além de sempre arrumar desculpa para ele, sempre deixa claro a grandiloquência das ações que ele comete, né? Como se idealizando essa grandiloquência, né? Não que o filme, sei lá, não estou dizendo também que o filme é ruim porque glorifica o Coringa ou alguma coisa dessa, sabe? Isso é besteira. Mas é um filme que tem um ideal de catártico naquela violência que o Coringa comete, na figura que o Coringa comete, assim, do começo que ele começa a se tornar o Coringa até o fim, né? E aí, o Todd Phillips decide fazer esse filme que rejeita o Coringa e que vai mostrar ele como esse ser patético no divã, assim, retornando ao estágio que o Coringa estava no começo do primeiro filme. A questão é que tudo aqui é muito forçado, é muito apelativo, é muito torto para ele conseguir fazer que você saia de um estágio muito limitante. É interessante, com certeza, mas é completamente superficial. E é curioso, uma coisa que me deixa muito curioso do Coringa é que todos os departamentos, tirando a direção e o roteiro, que são do Todd Phillips, eles parecem que estão fazendo a parte deles bem. Assim, né? A direção de arte, na reprodução deles, dessa coisa mais seca, mais suja, com referências a Nova York dos anos 70, aqui com referências de uma prisão que é uma prisão muito decadente, né? Muito fúnebre, na direção de fotografia, com aquelas cores opacas, né? Com o uso de foco para destacar esse senso de mal-estar, né? Foco e desfoco, os figurinos que também ressaltam essa coisa opaca e por aí vai, né? Mas a encenação do Todd Phillips, que comanda tudo isso, é muito, ou era muito apelativa, é muito desesperada para mostrar, eu sou um diretor, preste atenção em mim, não para compor alguma concepção e nem para dizer alguma coisa narrativamente ou potencializar alguma coisa dentro do filme, não, é só demonstrativa, ou então ela é muito básica, muito básica. E aqui a gente tem um filme que, na maioria das vezes não, na verdade, assim. Na maioria das vezes, ou é um filme de momentos de tribunal, basicamente o filme ele circula entre o tribunal e a prisão, ele basicamente é isso, ou é um filme de cenas musicais, muito espaçadas e muito pontuais para o filme. O filme, inclusive, foi vendido como um musical do Coringa. Não é. Ele é um musical, mas é um musical muito tímido, de cenas musicais que são explicadas pela narrativa,
que o Coringa viaja, né, por elas, assim, ele tá tendo delírios e esses delírios geram as cenas musicais. A Lady Gaga a mesma coisa, são delírios dos personagens que geram essas cenas musicais, são cenas musicais muito pontuais e que aparecem na narrativa de um jeito muito espaçado. E isso acaba gerando um filme que é engessado no seu todo. A decupagem do filme não tem energia e a maioria dos momentos são apáticos. Inclusive nesses momentos musicais, inclusive nas cenas do tribunal. Porque, por um lado, nos momentos musicais, existe um investimento muito grande nesses aspectos. De direção de arte, de fotografia, de figurino, etc e tal. Para mostrar a teatralidade daquele musical. Para mostrar o excesso de cor, assim, essa coisa mais lúdica, mais idílica do musical. Só que a encenação do Todd Phillips, a decupagem dele, como ele filma aquelas cenas, é do jeito mais básico possível, do plano aberto no palco e os personagens dançando o palco de um jeito comum, de um jeito desinteressante, com nenhum tipo de imaginação cênica ou posicionamento cênico ou movimentação cênica que fosse mais inteligente ou que fosse mais energético. É muito banal, assim. E é muito desinteressante porque essas cenas musicais, parece que o filme ele adequa essas cenas de um jeito meio envergonhado a elas. Por isso elas são tão pontuais e tão engessadas em como elas são feitas, assim. E por incompetência do Todd Phillips mesmo, que não sabe dirigir um musical, assim. Então o filme não tem essa energia de musical. As cenas estão lá de um jeito meio protocolar, meio mecanizado, o que acaba deixando esses momentos monótonos, sabe? E eles acabam sendo muito apáticos, muito por causa disso, né? Porque são cenas musicais muito sem graça. E que não te atingem num senso de deslumbramento que o musical tem, num senso de força, de impacto que o musical tem. De você se perder dentro da imersão das músicas e das danças. E o filme até poderia ser um anti-musical, eu vou chegar nisso depois. Só que a grande questão é que nem isso o filme tem impacto, né? Ele não tem impacto nem num incômodo, nem num sombrio, nem em nada dessas cenas. Essas cenas acabam sendo indiferentes no filme. Parece que essas cenas são preenchimentos ou truques estilísticos para ser um filme mais maluquinho ou mais fora da caixa, ou para ter um brinde a mais dentro desse filme do Coringa. E as cenas de tribunal, elas são padronizadas totalmente mecanizadas. E o que elas são filmadas do jeito mais comum possível, não se aproveitando daquele espaço limitado, daquele espaço mais opressivo. Essa questão que o filme tem, que eu acho que talvez seja a melhor questão do filme, que é essa quebra física e emocional do Arthur, é bem brutal. Eu acho que a melhor coisa que o Todd Phillips tem é um senso de fisicalidade bruta, que tá desde as comédias dele, que são muito genéricas, assim, e eu acho que esse senso de fisicalidade bruta não é uma coisa que ele busca, é só uma coisa que ele tem de uma agressividade corporal que aparece em vários momentos, né? Como por exemplo, num momento muito bom, que o Coringa ele tem uma troca com um dos guardas, interpretados pelo Brandon Gleeson, que é um guarda abusivo, que é o líder dos guardas que abusam do Coringa, né? Que fazem bullying com o Coringa. E ele tem uma troca com esse guarda, e aí ele cumprimenta esse guarda e leva um tapa fortíssimo do guarda. E o trabalho de som e como a cena é encenada, né? Ela comenta essa coisa, essa violação que o Coringa tá sentindo, né? Essa coisa, esse abuso interno nele da forma mais seca possível, né? E acho que o jeito que o filme expõe esse fracasso do Coringa, doloroso, né? Algo que é bem pesado e bem denso nos melhores momentos, isso rende os melhores momentos do filme, que são os momentos que ele é um filme de prisão, né? Que acho que talvez, né, um dos momentos mais ápices do filme é quando, sem spoiler, assim, né? Eu vou botar aqui a minutagem pro pessoal pular quando eu acabo de dizer isso. Quando os guardas vão se vingar do Coringa, por Coringa, o julgamento dele é transmitido, etc e tal, e ele acaba falando mal, né, desses guardas, assim, né, humilhando eles em rede, ao vivo, tal, etc. E esses guardas se vingam do Coringa e fica sugerindo que eles estupraram o Coringa. E é isso que quebra o Coringa de vez e deixa dele agir, dele atuar, fingindo que o Arthur finge que é o Coringa, e faz com que o Arthur volte à forma quebrada e de vítima de abusos e de bullying constantes que ele estava no começo desse filme e no começo do filme anterior também, né? E o jeito que essa quebra é mostrada é como uma violência de muito impacto mesmo, uma violência muito seca e que até comenta uma noção e até esboça uma certa maturidade do Todd Phillips, que acaba não indo para nenhum lugar,
E o filme tem esses momentos de maturidade do Todd Phillips que não vão pra lugar nenhum, porque ele não consegue dar conta dela, assim, e ela desaparece, porque parece que são vislumbres que ele ignora, mas que tem nesse filme, são vislumbres. Que essa coisa, né, de comentar como essa misoginia desses agentes, né, que na lógica deles, um estupro, uma violência sexual, vai tornar o Coringa uma mulherzinha, etc e tal. E é uma violência terrível, e é uma coisa sobre dominação e poder, e é justamente isso que quebra o Coringa e quebra um ideal de masculinidade tóxica que ele estava seguindo, assim, sabe? Porque é como se aqueles guardas colocassem ele no lugar dele. E é uma lógica toda errada, toda distorcida, toda violenta, que o filme consegue retratar de um jeito muito bem essa distorção, sabe? E é forte. E o filme tem um conceito muito interessante de usar o tribunal para comentar as discussões que foram feitas sobre o Coringa no mundo externo, né? Das acusações que o filme recebeu e mostrar que o Coringa não é um ser para ser admirado. E mostrar que o Coringa não é uma pessoa para ser admirado, né? Que o Arthur Fleck não deve ser admirado. É um conceito interessante que o filme não desenvolve bem, mas que rende um momento muito forte, que é onde o filme consegue plenamente fazer isso, que é na cena que o Gary, o anão do primeiro filme, está no tribunal, e isso rende o melhor momento do filme. São momentos fortes que embasam essa ideia do personagem numa existência patética, numa existência de sofrimento, né? E nessa existência que ele não é alguém para ser admirado, né? O que rejeita muito as ideias do filme anterior, né? Uma ideia de exaltação a essa figura ou uma ideia de idealização dessa figura. Mesmo que o Todd Phillips ele não consiga largar a mão de uma simplificação condescendente desse personagem que sempre se resume a ser um sofredor e apenas um sofredor, não tendo nuance nenhuma além de ser um sofredor, e que sempre não tem nenhum ato de maior nuance ou um ato mais crítico a ele mostrado em tela. Sempre existe uma desculpa para isso, e sempre as pessoas que antagonizam eles são o diabo na terra de uma forma muito maniqueísta, como os guardas são. Tipo, são pessoas abusivas marcadas para justificarem o Coringa ser como ele é. Então é uma simplificação muito boba. Eu acho que a única vez que o filme consegue ter uma postura crítica do Coringa de fato, né, e mostrar essa postura crítica, né, e pontuar como ele conseguiu destruir a vida das pessoas e teve peso horrível na vida da pessoa, é nessa cena com o Gary, que é excelente, que demonstra uma maturidade emocional do Todd Phillips que ele nunca concretiza de uma forma plena, assim. E é uma pena muito grande que esses momentos são só momentos isolados do filme, porque o filme, no geral, parece completamente desconjuntado e exprimido entre vários filmes dentro dele mesmo. Tem o filme do Coringa e da Arlequina, que não é o filme que está sendo vendido em marketing, que é o filme do Coringa e da Arlequina vivendo loucas aventuras, etc e tal, e tendo um amor bandido. O filme não é isso, de jeito nenhum. Assim, é um filme que o relacionamento do Coringa e da Arlequina existe no filme para abordar justamente essa relação do Coringa como símbolo e da Arlequina como essa fã obcecada que admira o Coringa por uma idealização que ela tem do Coringa. Então ela reflete esses fãs do mundo externo. Junto disso tem o filme Estranho no Ninho, na prisão, e tem o filme de tribunal, que é uma série de tribunal do Ryan Murphy, só que sem aquela saturação prática do Ryan Murphy, e até pior do que uma série do Ryan Murphy em si. Então são 2 horas e 20 minutos, que o filme nunca decola de nada disso, o que torna ele extremamente monótono e inchado, e em que todas essas partes ficam se sufocando, ficando apenas no terreno das ideias, no terreno do epílogo do primeiro filme, e no terreno de conceitos e promessas que ficam só nisso. A Lady Gaga tá bem, o conceito dessa personagem que eu falei, dela ser esse reflexo dos fãs externos ao Coringa, e de ser revelado aos poucos, e ser essa quebra de cartazes, porque você acha que ela vai ser Arlequina, que ela vai viver um romance louco com Coringa, que o filme vai usar muito da imagem da Lady Gaga, que o filme vai usar muito da imagética da Lady Gaga, etc e tal, e o filme não faz isso. Tudo isso é interessante, mas a execução dela na narrativa é ridícula, porque o Todd Phillips, ele não consegue escrever uma mulher, ele não consegue escrever ninguém, mas não uma mulher como se ela fosse um ser humano, assim, sabe? Então, a personagem da Arlequina fica muito esquemático, muito marcado o que ela é em tela, o que ela é em cena. E o que ela vai, e as decisões que ela vai tomando e o que ela vai falando é extremamente marcado e extremamente esquemático, assim. E o Todd Phillips tem uma visão um pouco,
Um pouco não. E o Todd Phillips tem uma visão muito perversa das mulheres. Isso desde as comédias dele. É uma visão muito perversa e muito questionável que ele tem das mulheres, assim. Isso fica muito descarado na personagem da Arlequina, que tem essa coisa de interessante, mas também tem uma coisa muito simplória, muito superficial e é muito irritante, assim, como ele também tem um olhar dela que é um olhar muito julgador, também muito condenativo. E o Joaquin Phoenix, né, tá no piloto automático, o filme é dele, apesar da Lady Gaga é uma coadjuvante, assim, ela é importante pro filme, mas ela é total coadjuvante. Só que o Joaquin Phoenix ele é um excelente ator, um dos grandes atores que a gente tem, só que ele tá no mais o mesmo dele, com momentos pontuais que ele acorda disso, como na defesa dele no tribunal, ou depois da violência que ele sofre na cadeia, essa violência sexual, que quebra ele de vez esse estado altivo dele. Só que ele tá nesse mais o mesmo dele para compor um personagem superficial e para fazer esse tipo de atuação que é muito demonstrativa de eu sou um grande ator, olhe para mim, olhe como eu estou sofrendo, o que deixa as coisas muito pouco autênticas, assim, né? Apesar dele fazer isso bem, ele acaba indo junto com o longa, que é consumido por uma ambição que deixa ainda mais explícitas as fragilidades do Todd Phillips, porque como é um filme muito mais ambicioso e que não se ancora em copiar outros filmes, as referências aqui são pontuais e as que tem são terríveis, né? Tem uma referência ao Guarda-Chuvas do Amor, do Jacques Demy, que é horrível, assim, mas porque é muito marcada, mas tem essas referências do filme, mas elas são muito pontuais e elas não são centrais pro filme. O filme também não tem aquela tentativa de debate político que existe no primeiro filme, que é muito subdesenvolvida e que é muito rasa. O filme abandona essas coisas e ele é mais um filme próprio que quer criar coisas próprias e ter discussões próprias. Só que essa ambição e esses vários filmes dentro dele mesmo explicitam as fragilidades do Todd Phillips, as limitações do Todd Phillips, como é alguém que não consegue lidar com tudo isso, sabe? E o filme, ele não é nem New York, New York, e ele não é nem O Fundo do Coração. Nenhum desses filmes está presente em Coringa, apesar deles terem sido aludidos a ele, né? O Coringa 2, na verdade, é um filme muito mais ligado ao Dança no Escuro do Lars von Trier, que é um musical que é usado para contemplar o sofrimento finito do seu personagem central, partindo de um cineasta que tem uma noção superficial, um desprezo pelo gênero. O Lars von Trier pegou um musical que ele considera o gênero mais alienado do cinema, justamente para criticar o próprio Estados Unidos, já que o musical é um dos símbolos, né, do cinema americano e de um imaginário de espetáculo estadunidense e etc. Esse musical clássico. E o Lars von Trier pega isso justamente para usar o gênero para criticar o próprio Estados Unidos de dentro. Ele pega esse gênero de dentro para criticar os Estados Unidos de dentro, né? A diferença é que o Lars von Trier, ele tem muita inteligência e muito talento em como encenar isso e como narrar isso, como usar o musical, como usar o musical justamente para expor isso, né? E como deixar sequências musicais fortes ao mesmo tempo que esse ponto dele fica claro, mesmo ele desprezando o gênero. O que o Todd Phillips não tem nem de perto, né? Ele é muito limitado, assim. E ele é muito tonto. Ele é muito limitado como encenador. E ele é muito pouco inteligente como um narrador de histórias, assim. Dito tudo isso, eu até admiro o fato do filme negar a cartaz, as expectativas do filme anterior e que os fãs fizeram e ser esse filme que vai refletir sobre si mesmo. Até um amigo meu, o David Purificação, que é do Pirinho Dançarino, comparou o filme ao Matrix Resurrection, não em questão de qualidade, mas em questão de ser, como ele disse, essa carta de ódio aos fãs. Ao mesmo tempo que eu acho que o filme também, outro filme que também faz isso, assim como Matrix Resurrection, é o The Last Jedi, e o filme tem isso da autoconsciência e de negar a cartaz e da subversão e de tudo isso, né? Uma coisa também que o Wes Craven faz em Pânico e por aí vai, Novo Pesadelo e por aí vai. Só que eu acho que o grande problema de tudo isso é que esses cineastas, eles fazem isso de um modo inteligente e com uma organização em que todos os elementos se conectam para ressaltar essas ideias que eles querem o tempo inteiro. O problema do Todd Phillips, e por isso ele acaba nem arranhando esses filmes e ele fracassa, ao meu ver, é que o Todd Phillips vive apenas um conceito, ele vive apenas dessa ideia, dessa boa ideia, desse bom conceito e de momentos que ele consegue deixar isso mais visível na narrativa. Só que no geral, o filme não tem nada mais para salientar isso. E aí não adianta você ter um bom conceito, um conceito interessante, um conceito crítico,
se isso é mal organizado. Eu acho que esse filme, pelo que eu tô percebendo, eu acho e tô percebendo isso, que a maioria das pessoas que amaram o primeiro filme, que gostaram do primeiro filme, vão odiar, não vão gostar desse filme aqui. A maioria das pessoas que odiaram e que não gostaram do primeiro filme também não vão gostar desse filme, vão odiar esse filme, apesar que elas vão conseguir ver pontos interessantes do filme, mas elas não vão achar ele bom, no geral, por causa disso, e vão ter as exceções de ambos os lados, assim. Mas no geral acho que vai ser isso, acho que o filme vai ser um grande fracasso, acho que ele vai ser um fracasso tipo Furiosa, alguma coisa assim. Eu digo não no sentido de qualidade, mas no sentido de ser um filme que se tinha muitas expectativas de ser um grande blockbuster e tudo isso, e não causar nenhum interesse. Dito isso, pelo menos é um filme com ideias muito mais próprias e fortes que o primeiro filme, que o primeiro Coringa. Apesar delas resultarem num filme que é fraquíssimo, assim, né? E que prova que o Todd Phillips não é um bom cineasta, que é uma enganação, que conseguiu disfarçar isso por esse verniz que ele apresentou ter no primeiro Coringa. Esse foi mais um vídeo do Fio Cinema. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar as notificações, comentar aqui embaixo, me inscrever nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo, gente. Falou!